Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao vídeo. Pessoal, continuando o quarto vídeo. Partindo de Se Anatólia. tais árvores levantarem suspeitas em termos de caça ao tesouro, seus arredores devem ser escaneados com 3-5-7 etapas nos aspectos vistos pela casa e as determinações devem ser feitas de acordo. Se houver mais de 2 ou 3 árvores da mesma espécie no mesmo pátio, deve-se estabelecer uma conexão geométrica entre as árvores. Entre os métodos de armazenamento armênios, existe o método de esconder nas vigas, chamado baba, que é usado nos tetos das grandes salas das casas antigas. Neste método, as moedas que expressam valor em ouro e prata são pressionadas no buraco aberto por esculpir uma média de 25 a 50 centímetros de diâmetro como um ninho de cobra, e o buraco é preenchido com dinheiro. Casas armênias e gregas. O método de esculpir a parte interna e inferior das janelas dentro das paredes grossas das antigas casas pertencentes aos armênios e gregos e encher as moedas lá é bastante comum. Celeiros e adegas. Entre os celeiros usados como abrigos para animais, o fundo do celeiro, que está cheio de palha e não pode ser visto por todos, é muito importante. Nas caves, os pontos que ficam sob o material de trigo, cevada ou farinha, que é todo o inverno do dono da casa depois de terminada a debulha, não são áreas onde qualquer pessoa de fora possa intervir facilmente. Além disso, esses lugares são sempre lugares distantes dos olhos de estranhos. Em nossa narrativa até agora, geralmente revelamos os espaços ocultos da consciência. No entanto, reiteramos que tesouros foram extraídos de muitos pontos inimagináveis em ambientes domésticos e de jardim, e sepulturas escondidas foram alcançadas. Destes, poços, bebedouros de animais, fundos de pedras de argamassa, banheiros embutidos são áreas que não podemos contar. Este lugar e todos os locais semelhantes devem ser o alvo do caçador de tesouros. História vivida. Enquanto o assunto está aqui, vamos apresentar um método de armazenamento muito interessante que foi experimentado aqui para sua informação. Este evento, que aconteceu na Cidade Velha, aconteceu quando os ônibus e aviões ainda não estavam operando, cerca de 100 anos atrás. Uma pessoa que foi em peregrinação naquela época, quando não encontrou um lugar para colocar a quantia de dinheiro que não podia esconder, recorreu a um método interessante e começou a rebocar e pintar todas as paredes de sua casa antes de partir, baseado na lógica de que sua casa deve estar limpa após o retorno da cruz. Como se sabe, cimento e argamassa feitos a partir dele não existiam no passado. Os emplastros eram feitos de barro. Tio Agi havia colocado toda a sua riqueza restante no reboco de barro das paredes principais de sua casa, misturando peitoris de ouro amarelo e amarelo na lama. Tio Agi tinha feito isso, mas ele morreu nas terras abençoadas e não pôde retornar à sua terra natal porque sua vida não continuou. Depois de todo esse tempo, seus filhos e netos dão esta velha casa ao empreiteiro em troca de um apartamento, então esta velha casa de adobe e pedra será demolida. É quando isso acontece, e os trabalhadores que trabalham lá durante a demolição veem que o ouro sardento misturado com gesso está escorrendo da parede que eles demoliram. Devemos dizer que achamos útil incluir este evento, que aconteceu na realidade e é famoso no meio ambiente, como uma anedota para quem está interessado em esconderijos de tesouros. Quem são aqueles que destroem sinais? São os marcadores que causam mais danos aos caçadores de tesouros. Você deve prestar atenção especialmente aos estrangeiros que vêm com um dispositivo de tesouro. Não obedeça às pessoas que dizem que minha máquina pode puxar 3 metros e minha máquina puxa 5 metros. Essas pessoas realmente detectam a localização dos sinais e depois os separam. Claro, antes de fazer esta operação, o sinal é tirado e gravado com uma imagem grande angular. A maioria dos homens da igreja faz isso. Outros quebradores de sinais são amigos caçadores de tesouros sádicos inexperientes. Essas pessoas quebram e destroem os sinais usando a mentalidade de que eu não consegui encontrá-lo, e ninguém mais pode encontrá-lo. É altamente solicitado que os caçadores de tesouros não façam esse trabalho. Ainda outros quebradores de sinais são aqueles que quebram os sinais registrados. Essas pessoas encontram e quebram as placas registradas e fazem uma nova na área próxima.
Esses sinais são lugares claramente registrados, como casas antigas, igrejas. Tem que fazer um novo porque o sinal aparece no registro. Estes são profissionais puros. O que é sinal? O que é conhecido como símbolo, em inglês para símbolo, no campo arqueológico, e o que é conhecido como sinal na linguagem dos caçadores de tesouros, é essencialmente um alfabeto. Estes são os artigos que muitas soluções podem ser obtidas lendo-os. Epigrafia, que também é um ramo da arqueologia, e ciência da inscrição, na linguagem atual é o aspecto acadêmico desse trabalho no campo científico. Nas aulas ministradas no campo da epigrafia, explicam-se ao máximo os estilos de expressão das civilizações passadas, as técnicas funerárias, os sistemas de marcação relacionados com a sepultura e as culturas da vida. À luz dessas informações, os arqueólogos, que realizam estudos em seu campo, também fornecem acesso aos lugares que muitas vezes são suspeitos, procurados ou ouvidos com esses símbolos deixados pelos povos do período passado à natureza. Portanto, as pessoas que estão no lado acadêmico e científico do negócio também se beneficiam desses motivos e continuam se esforçando para atingir seus pontos-alvo sob a orientação de sinais. As pessoas que lidam com a caça ao tesouro também se esforçam para encontrar os pontos-alvo que procuram nessa área que lhes interessa de maneira e sob a orientação dos signos. Mas tudo que as pessoas deste segundo grupo sabem é boato e boato. Como tal, muitas vezes tentam cavar logo abaixo ou à direita e à esquerda dos sinais deixados à natureza e tentam obter resultados. No entanto, é muito provável que não seja possível encontrar tesouros em nenhum primeiro sinal. Como exceção, deixe-me salientar que os sepultamentos que expressam uma cultura histórica semelhante a um túmulo, não a um tesouro, são excluídos dessa narrativa. Mas se o que se busca é um enterro de tesouro, o que dizemos é verdade, e os antigos, que eram muito mais astutos do que nós, jamais colocariam dinheiro sob o primeiro sinal que fizessem. Entre o signo e o tesouro. Se algum signo na natureza indicar dinheiro, ou seja, um tesouro, provavelmente existe uma certa distância entre o tesouro existente e a marca deixada. Atiradores experientes, capazes de analisar até certo ponto as culturas vividas e a mentalidade geral das pessoas. No momento relevante, podem encontrar esse material com base em um sinal visível sem usar ferramentas ou dispositivos e com muito pouco erro. Por exemplo, uma arma ou uma cobra ou uma galinha com um pintinho simboliza a localização de um certo tesouro. Quando o especialista vê estes ou um sinal semelhante, ele pode saber com uma estimativa alta a que profundidade a relíquia está localizada. O importante aqui é o conhecimento e experiência do perito, bem como o fato de que o sinal que será examinado e o resultado serão mantidos intactos. Por exemplo, em um lugar, a imagem da arma é mencionada e a possibilidade de tesouro é enfatizada. A pessoa que vem e diz o sinal conta o que viu ou sabe. No entanto, muitas vezes nos deparamos com afirmações como: underline eu vi, mas agora não consigo encontrá-lo, embora tenha voltado e procurado muitas vezes. Eu já vi, mas agora está quebrado. Eu não vi, mas o nosso Sabam ou o nosso irmão viram. Agora quebrado underline aqui estava o sinal, nós o quebramos. Dessa forma, os signos expostos à destruição e indestrutíveis nada têm a dizer para quem os olha, mesmo que seja especialista. Portanto, tornou-se difícil ou mesmo impossível encontrar o material. Casos. A única forma a ser aplicada é a expressão da pessoa que vê o sinal e a informação que ele revelará. No entanto, existe, mesmo que uma pessoa que não entende a linguagem do sinal o tenha visto e quebrado, ela não pode dizer muito sobre o sinal que destruiu. Não é possível. Exemplo de sinal. Podemos explicar isso com um exemplo. Às vezes, uma pessoa vem até nós e diz que viu uma placa de ferradura em uma área rochosa em sua área. De fato, este símbolo é muito importante na caça ao tesouro. O mesmo símbolo deve ser desenhado em dois lugares separados. Um deles é exatamente do mesmo tamanho das patas de um cavalo e o outro é menor. Além disso, os traços de unhas e o número de motivos nas ferraduras são importantes. Mesmo nessas questões, o cidadão entrante pode hesitar em lembrar quando lhe fazem uma pergunta.
Ele pode nem saber sobre a segunda marca de ferradura. Ele nem sabe para qual direção a ferradura está voltada, ou de uma escultura ou relevo, se houver, do tamanho de um grão de bico bem ao lado da ferradura. Olha, essas são apenas algumas das questões que vamos perguntar ou prestar atenção sobre uma ferradura de verdade. Além disso, não se sabe se a marca vista é realmente ferradura. Por que dois motivos separados semelhantes a uma ferradura são um símbolo que a maioria dos caçadores de tesouros não conhece? Tá ok, pessoal? Esse é o quarto e último vídeo da série. Até mais aí, pessoal. Um abraço. Não esqueça de deixar o joinha, fazer seu comentário a respeito do conteúdo.